Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é bom nós estarmos na casa de Deus, no meio da semana, louvando ao Senhor, falando com Ele e também ouvindo a sua doce voz, ministrando aos nossos corações, não é? Hoje nós havíamos nos planejado e nos preparado para a realização do culto, ali no Espaço Vida, por conta de alguma manutenção que foi feita aqui, mas graças a Deus a manutenção terminou a tempo, de modo que estamos reunidos neste espaço e não naquele. Talvez alguns irmãos tenham chegado e se dirigido para lá num primeiro momento, e é por isso que nós nos reunimos aqui. Graças a Deus, o que era necessário ser feito o foi a tempo, e nós podemos nos reunir aqui no nosso local de costume. Tendo dito isto, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo 1 nós vamos ler. Filipenses, o capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Filipenses, o capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Pelo menos parte deste texto que nós vamos ler é bastante conhecido. E embora nós leiamos um número razoável de versículos, a nossa ênfase recairá sobre os versículos finais. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 1, a partir do versículo 12, o texto diz o seguinte: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia e não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me e com isso sim sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, eu sei que eu ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente,
Ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, porque a tua preciosa e poderosa palavra foi lida neste momento, Pai. O nosso coração está cheio de expectativa para ouvir a tua voz, falando ao nosso íntimo, testificando de que é a voz do Senhor que nós ouvimos, para que nós saiamos daqui encorajados na nossa caminhada, saiamos daqui animados no nosso relacionamento contigo, certos de que trilhamos um caminho de temor ao Senhor, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para compreendermos as insondáveis maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você voltar comigo alguns anos no tempo, uns um pouco mais, outros nem tanto assim, mas se você voltar comigo à época em que você ainda era criança e ainda frequentava regularmente uma escola, você sem dúvida alguma vai se lembrar de que toda turma tem pelo menos 2 tipos de aluno. Há aqueles alunos que costumam sentar nas primeiras fileiras, nos primeiros bancos. Esses alunos, é o que o estereótipo diz, são os alunos estudiosos, são os alunos dedicados, os alunos que prestam bastante atenção à aula, que sempre copiam tudo. São aqueles alunos, é o que o estereótipo diz, que quando o professor passa um trabalho em equipe, todo mundo corre para esses alunos. Posso fazer com você? Vamos fazer junto? Você já arrumou alguém, algum parceiro para fazer esse trabalho? Esse é um tipo de aluno. Mas há também, você deve se lembrar, um segundo grupo de alunos, que não sentava e ocupava as primeiras fileiras, mas pelo contrário, sentava lá atrás, a conhecida turma do fundão. Eu não vou perguntar se você fazia parte da turma do fundão, mas sem dúvida alguma você se lembra muito bem que existia esse grupo, que segundo o estereótipo, é o grupo que era mais afeiçoado a uma bagunça, que tendia a prestar menos atenção na aula, que gostava mais de conversar, que gostava de uma agitação um pouco maior. Era o grupo que, de modo geral, os professores tinham mais dificuldade de controlar e de conduzir no ritmo da aula. Os professores, com toda a sua habilidade, com toda a sua técnica, faziam o melhor possível para manter toda a classe, incluindo a turma do fundão, sob controle. Até que em alguns momentos, o professor precisava sair da sala. E aí, salve-se quem puder. Os alunos das primeiras fileiras não costumavam causar bastante problema, não costumavam trazer muita agitação. E eu confesso que eu nunca fiquei nas primeiras fileiras, mas também não ficava lá atrás. Sempre fiquei ali pelo meio. Os primeiros alunos não costumavam trazer grandes problemas, mas os alunos, segundo a regra e o estereótipo, que sentavam mais para o fundo, aproveitavam esse momento de liberdade e conversavam, brincavam, jogavam bolinha de papel, às vezes borracha, e eu sei que você sabe do que eu estou falando.
E os professores, então, quando voltavam para a sala, precisavam restaurar toda a ordem. Era um comportamento bastante diferente quando os professores estavam em sala, quando eles saíam da sala. O pessoal do fundão aproveitava. E o desejo, sem dúvida alguma, de todo professor é que, quer ele estivesse em sala, quer ele precisasse sair, a ordem fosse mantida, a paz fosse preservada. Independente do fato de o professor estar em classe ou não estar, o desejo de todo professor era voltar para a sala e encontrar todos os alunos sentados, fazendo as suas tarefas. Quando nós lemos esse texto, principalmente os versículos finais, é mais ou menos esse o sentimento que Paulo tem. O sentimento de um professor, ou o sentimento de alguém responsável por um grupo de crianças, que teme pelo seguinte: eu receio, amados filipenses, que quando eu não estiver com vocês, ou enquanto eu não estiver com vocês, vocês vacilem na caminhada. Eu receio, amados irmãos e irmãs filipenses, que o comportamento de vocês, enquanto eu estou presente aí com vocês, seja um, mas que assim que eu me retirar, o comportamento de vocês comece a ser vacilante, vocês comecem a se perder na caminhada cristã de vocês. Esse é o receio de Paulo, e é por isso que ele nos diz no versículo 27, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós uma série de coisas boas. Em outras palavras, a preocupação de Paulo com os filipenses é esta: não importa se eu estou com vocês, ou se eu não estou, eu quero ouvir coisas boas a respeito de vocês. Eu quero saber que a caminhada de vocês tem sido reta diante do Senhor. Independente de eu estar perto ou não, e neste momento Paulo estava distante, ele estava preso, o desejo do coração dele era que a caminhada dos cristãos, não apenas dos filipenses, mas também minha e sua, seja uma caminhada digna do Evangelho de Cristo. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão, portai-vos de modo digno, dependendo da tradução que você tem em mãos, ela vem um pouco diferente. Na tradução que nós temos aqui, Almeida século 21, portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Outras traduções trazem, conduzam-se de modo digno, vivam uma vida digna, conduzam a sua vida de maneira digna. A Nova Versão Internacional captura muito bem a essência dessa palavra, que foi traduzida de tantas formas. Exerçam a sua cidadania de um modo digno do Evangelho de Cristo. Independente de Paulo estar perto ou longe, de ter pastor perto ou longe, do seu líder de célula estar perto ou longe, independente de quem está com você, o seu desafio, o nosso desafio, é exercer a nossa cidadania de um modo digno do Evangelho de Cristo. É importante nós destacarmos que nós devemos exercer a nossa cidadania, porque isso nos remete à nossa pátria. Todo cidadão tem para com a sua pátria algumas obrigações e alguns deveres. Nós aqui no Brasil, por exemplo, ao completarmos 18 anos, temos a responsabilidade de votar. Em diversos momentos e áreas da nossa vida, nós temos a responsabilidade, é parte do nosso dever como cidadãos, pagar impostos.
É o nosso papel de cidadãos brasileiros nos submetermos àquilo que a nossa pátria nos impõe como regras. É bem verdade que algumas regras não fazem o menor sentido. Por exemplo, enquanto eu preparava esse sermão, eu passei por algumas leis muito curiosas. Eu descobri que lá em Singapura, goma de mascar, chiclete, é proibido. E se uma pessoa for pega mascando chiclete, ela pode ser severamente multada. Ou essa outra lei, por exemplo, que está em vigor lá na Austrália, num determinado estado, que proíbe as pessoas de usarem calça cor-de-rosa no domingo após o meio-dia. Eu não tive informação de como essa lei surgiu, mas que ela está lá, ela está. Depois do meio-dia, calça cor-de-rosa é proibido. Uma outra lei muito interessante, lá no Japão, visando manter a saúde das pessoas, a população é obrigada a medir a sua circunferência abdominal anualmente. Meu Deus, que regra, que lei, que obrigação aqueles cidadãos têm que cumprir. Mas é o dever de cada um para com a sua pátria. E aqui, quando Paulo nos fala e nos orienta a exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo, ele não está, em primeiro lugar, falando, olha, vocês filipenses, membros do Império Romano, cidadãos romanos, vivam de acordo com o Império Romano de modo digno do Evangelho de Cristo. Nem tampouco vocês, cidadãos barrenses brasileiros, vivam de acordo com as regras da cidade de vocês e do país de vocês, de modo que Cristo seja glorificado. Não é essa a principal preocupação de Paulo ao nos orientar dizendo, exerçam a sua cidadania, portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. A principal preocupação de Paulo é com a nossa cidadania celestial, é com a nossa cidadania nos céus como membros do reino de Deus. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É o que diz Efésios, o capítulo 2. Quando Paulo nos orienta a viver a nossa cidadania, em outras palavras, ele está dizendo, olha, cristãos, não importa se tem algum líder perto de você, ou se o seu líder está longe, não importa de que país você é, de que cidade você é, não importa quais são os costumes locais na sua região, onde você mora, nada disso importa. O que importa é uma coisa, você é membro, é concidadão com os santos do reino celeste. Você é membro da família de Deus. E como cidadão dos céus, há um padrão de vida que você deve exercer. Como cidadão celestial, há uma forma de se portar e se conduzir nesse mundo que você deve seguir. Você segue tantas regras que o teu governo te impõe. Isso está acima das regras que o teu governo te impõe, é o que Paulo diz. E a partir disso, ele passa a nos dar 3 regras que nós devemos seguir, já que somos cidadãos dos céus, já que somos membros da família de Deus. Ele nos dá 3 regras que nós devemos seguir, que são parte da legislação do nosso reino celestial, da nossa pátria eterna. E eu gostaria brevemente de compartilhar essas 3 expectativas, essas 3 regras da nossa cidadania celestial. E eu te pergunto se você está comigo até aqui.
como viver uma vida digna, como exercer a nossa cidadania de um modo digno do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, para nós exercermos de fato a nossa cidadania, para honrarmos a natureza celestial que o Senhor nos deu, nós devemos manter a unidade. Lutar pela unidade entre os cristãos. Nossa com outros cristãos e entre outros cristãos. Manter a unidade. É o que Paulo diz ao longo do versículo 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito. Eu ouça que vocês permanecem firmes num só Espírito. Em outras palavras, que vocês tenham consciência, que os cristãos tenham a consciência de que foram unidos no único Espírito, no Espírito Santo, e por isso lutam e insistem na unidade. Os cristãos lá em Filipos, os cristãos filipenses, estavam sofrendo com um sério problema de divisão interna. Um problema muito grande, não havia unidade entre eles. De tal modo que nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo faz uma grande súplica. Filipenses 4, o versículo 2. Eu suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. Eu suplico que entrem em acordo no Senhor, que permaneçam firmes em um só Espírito. A divisão, o pensamento faccioso começava a tomar conta dos cristãos lá em Filipos, dos filipenses. Eles tinham tudo para manter a unidade, afinal de contas estavam sofrendo ameaças e perseguições externas. Não era um grupo tão grande assim. Um grupo que não é tão grande assim e que começa a ser perseguido, tem tudo o que é necessário para se unir cada vez mais. Para um buscar apoio no outro, para um encorajar o outro. Mas apesar das divisões, apesar de serem um grupo pequeno, apesar das perseguições, apesar de terem tudo para manter a unidade e um só pensamento, ainda assim, tinha lá no meio deles Evódia e Síntique, que não entravam em acordo de maneira nenhuma. Ainda assim, havia divisão entre os cristãos, de modo que Paulo escreve: não importa se eu estou perto ou longe, o que eu quero é ouvir que vocês permanecem firmes em um só Espírito. Unidade. Cristão, membro e cidadão celestial precisa lutar pela unidade da igreja. Essa preocupação não é exclusiva de Paulo. O próprio Senhor Jesus expressou a necessidade de nós mantermos a unidade, de nós lutarmos para permanecer firmes em um único Espírito, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele diz o seguinte, João 17, 21, oração do Senhor Jesus: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, a fim de que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dentro da igreja, a unidade entre os cristãos, deve ser mantida e deve ser preservada por todo membro da pátria celestial.
se você se identifica como um cidadão que pertence aos céus, está na sua legislação, está na nossa legislação. Uma das piores coisas que pode acontecer numa igreja é a falta de harmonia, é a falta de unidade, é quando os cristãos não se percebem e não agem como membros de um só Espírito. Quando cristãos violam essa regra, essa lei. Isso gera diversos problemas. Quando nós não preservamos a unidade, nós colhemos diversas consequências, nós colhemos diversos problemas. Antes de tudo, porque nós estamos indo contra aquilo que o Senhor espera de nós. Ele espera que eu e você sejamos um. O próprio Senhor Jesus Cristo orou por isso, para que eles sejam um, para que nós sejamos um, assim como pai e filho são um. Quando nós não seguimos essa orientação, nós estamos indo contra a orientação, a oração de Cristo. Mais do que isso, quando não há unidade na igreja, isso atrapalha o avanço do Evangelho. Afinal de contas, se duas pessoas puxam a corda, cada um para um lado, como é que alguém sai do lugar? A falta de unidade atrapalha o avanço do Evangelho de Cristo. O que nos une é o Espírito Santo. Eu sei que às vezes é mais difícil nós convivermos com uma pessoa, mais fácil convivermos com outra pessoa, mas a nossa grande esperança é que a nossa unidade não é baseada na nossa própria força, na nossa simples afinidade de ideias. O que promove a unidade entre os cristãos é justamente nós permanecermos no único Espírito. Permanecendo no único Espírito, permanecendo firmes no Espírito Santo, nós conseguimos ter unidade. Essa é a grande diferença entre tentarmos viver em união pela nossa própria força e conseguirmos viver em união porque permanecemos firmes no único Espírito. Há muita diferença entre tentar permanecer unidos pela nossa própria força e viver em unidade por meio do Espírito Santo. Essa diferença pode ser ilustrada quando nós pensamos em limalha de ferro, em bolinhas de ferro. A gente tem duas formas de manter essas bolinhas de ferro, esses pregos, todos em unidade, em união. A primeira forma é colocando dentro de um saco e amarrando. Está ali tudo juntinho, tudo bonitinho dentro de um saquinho. Mas se o saquinho rasgar, você nunca mais recupera todo o pó de ferro. Se o saquinho rasgar, furar, vai voar pó de ferro para tudo quanto é lado. Isso equivale a nós tentarmos manter a unidade simplesmente porque estamos dentro da mesma igreja. Porque há limites externos que nos fazem permanecer juntos. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós mantemos a unidade quando permanecemos em um Espírito. É o Espírito que nos une. Diferente de um saquinho segurando toda a limalha de ferro junto, é como se houvesse um ímã jogado lá no meio daquele pó de ferro. O ímã mantém tudo junto. Você pode jogar o ímã para cima, o ímã pode cair no chão, você pode colocar em cima da mesa, pode levar para debaixo d'água, não importa onde está o ímã. Todo o pó de ferro está junto. Não importa quais são os limites da igreja. Se o Espírito Santo, se a nossa permanência no Espírito Santo for real, se o nosso desejo de obedecer a essa orientação for verdadeiro, por mais difícil que seja o nosso irmão,
por mais complicada que seja a nossa irmã, o Espírito Santo, tal qual um ímã, nos habilita e nos capacita a viver em unidade. O primeiro desafio, a primeira orientação que nós temos é: vivam, mantenham a unidade. Mantenhamos a unidade. Mas há ainda uma segunda orientação, ainda no versículo 27, que nós devemos seguir. Não apenas mantenha a unidade se você é membro da pátria celestial, mas também combata pela fé do Evangelho. Combata pela fé do Evangelho. Versículo 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Não importa se Paulo está perto ou longe, não importa se o pastor, o diácono, o líder de célula ou quem quer que seja está perto ou longe, essa é a nossa orientação: combater pela fé do Evangelho. Os cristãos lá em Filipos estavam enfrentando ameaças externas. Havia um grupo muito particular, chamado judaizantes, que estava começando a levar ideias erradas, ideias contrárias ao cristianismo, para dentro dos cristãos, ou para a mente dos cristãos filipenses. Os judaizantes eram um grupo de pessoas que afirmavam: olha, que bom que você crê em Jesus, mas só a fé não é o bastante. Você precisa se submeter a toda a lei de Moisés para garantir de fato. E isso estava corrompendo a mensagem da graça que Paulo havia anunciado. Alguns cristãos lá em Filipos estavam se deixando levar por essa nova pregação, por essa nova mensagem. Alguns, inclusive, como nós lemos nos primeiros versículos, estavam pregando uma mensagem justamente porque pensavam e acreditavam que podiam aumentar ainda mais o sofrimento de Paulo. Eles queriam corromper a mensagem que os filipenses tinham recebido. Se os filipenses cedessem, abrissem mão do evangelho recebido para seguir os judaizantes, se os filipenses abrissem mão da mensagem do evangelho tal qual haviam recebido e se deixassem levar pelos judaizantes, eles não estariam combatendo pela fé do evangelho. A preocupação de Paulo é essa: olha, no mundo, no lugar em que você vive, você vai encontrar alguns inimigos da fé. Você vai encontrar alguns obstáculos à fé. Situações, ideias, coisas que vão tentar te fazer desviar do caminho e da mensagem do Evangelho, tal qual Paulo anunciou, na qual nós cremos quando fomos salvos. Não se permitam desviar e corromper por nada disso. Pelo contrário, defendam o Evangelho do jeito que vocês receberam, é o que Paulo diz. Combatam juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Há uma série de combates que todo cristão enfrenta. Nós precisamos nos esforçar e combater a falsa doutrina. Há a doutrina verdadeira, bíblica, e há uma série de falsas doutrinas. É responsabilidade de cada cristão, e mais ainda dos líderes da igreja, combater as falsas doutrinas.
falsa doutrina vem justamente para agir como os judaizantes agiam, para trazer confusão, para trazer desvio, para trazer mudança no caminho, que naturalmente leva ao esfriamento. Todo cristão que quer combater juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, precisa se esforçar, e isso significa combater para anunciar a salvação em Cristo. É responsabilidade de todo cristão combater e defender a salvação em Cristo Jesus e nele somente. Todo cristão combate pela fé do Evangelho quando investe em fazer discípulos, quando investe na sua igreja local, investe em se envolver com a igreja local. Juntos, quando nós combatemos com uma só alma, no mesmo espírito, a gente está andando no caminho, a gente está dentro da lei, por assim dizer. Claro que cada um faz isso de uma maneira diferente. É como equipes de atletas de um mesmo país que vão competir nas Olimpíadas. Eu gosto de assistir Jogos Olímpicos, principalmente os esportes que são mais incomuns. Olimpíadas de inverno, então, que momento bacana. E é muito interessante ver que, ainda que os times, que as equipes interajam em modalidades diferentes de esporte, o objetivo de cada um que está lá competindo é o mesmo. Não é simplesmente ver a sua equipe, na sua modalidade de esporte, vencer. É ver o seu país vencendo. Eu estou aqui no salto com vara, o outro está lá no atletismo. Eu talvez nem converse com ele, talvez eu nem tenha contato com ele, mas não importa, o nosso objetivo é o mesmo. Eu não quero simplesmente ser o vencedor e ele não me importa. A gente combate juntos, o nosso objetivo, tendo contato ou não tendo contato, é um só, é ver o nosso país vencedor, ver o nosso país em primeiro lugar no quadro de medalhas. Isso acontece quando nós combatemos juntos, com uma só alma, pela fé no Evangelho. É responsabilidade nossa combater juntos por essa fé, por essa mensagem, sem nos deixarmos corromper, sem nos deixarmos desviar, e por isso a importância de estar juntos. Porque juntos é mais fácil de combater. Juntos é mais fácil de caminhar. Juntos, a vitória vem com mais facilidade. A vitória nesse combate vem com mais facilidade. Nosso desafio, além de manter a unidade, é combater pela fé do Evangelho. E Paulo chega então à terceira e última orientação para cristãos, membros da pátria celestial, que não querem simplesmente viver de acordo com as suas regras e legislação locais, mas querem viver de acordo com a vontade de Deus. Paulo diz: não apenas mantenham a unidade num só espírito, combatam juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, mas em terceiro lugar, conservem sempre a coragem. Conservem sempre a coragem. É o que está no versículo 28. E que em nada, Paulo dizendo, que eu ouça que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Sejam corajosos, não se deixem intimidar, mantenham a coragem. Manter coragem significa manter, nesse caso, manter a posição de cristão,
ainda que haja grandes dificuldades para que isso seja feito. Significa assumir de fato a posição de cristão, mesmo diante de um mundo, de um contexto, de uma sociedade que faz de tudo para ir contra o cristianismo. Uma sociedade que de fato jaz no maligno. E quando Paulo falou a respeito de mantenham a coragem, ele sabia muito bem o que era necessário, o que significava manter a coragem, manter a firmeza, manter a postura e a posição de cristão diante de inimigos, diante de hostilidade. Paulo sabia muito bem o que significava isso, porque ele estava experimentando isso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu da prisão, por causa de Cristo. Versículo 13 diz: a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que eu estou na prisão. Paulo fala de manter a coragem, de não se deixar intimidar pelos inimigos com muita propriedade, porque ele mesmo estava na prisão por causa de Cristo. Coragem é algo que falta nesse mundo. Um dos bons exemplos de coragem que eu vi há algum tempo, mas não muito, foi de um menininho de talvez uns 5 anos, que estava com a sua irmãzinha, e de repente um cachorro avançou na irmãzinha. E o menino, tão pequeno, tão novo, foi corajoso e pulou na frente para salvar a sua irmãzinha. Levou diversos pontos e recebeu diversos prêmios. Você viu essa notícia? Algumas pessoas viram. Que exemplo de coragem! Diante da dificuldade, diante da ameaça visível de uma fera que lhe trouxe grande dano, o menininho manteve a coragem. Esse é o nosso desafio, é isso que Paulo espera de nós. Mantenham a coragem, não se deixem atemorizar pelos adversários. E se tem uma coisa que a gente precisa é de coragem, porque a gente tem alguns inimigos muito específicos que precisam ser derrotados, e só vão ser derrotados com coragem. A gente precisa de coragem para lutar contra a nossa própria carne e fazer morrer a nossa natureza terrena. Quem não tiver coragem de levar isso adiante, não consegue vencer. A gente precisa de coragem para vencer o mundo que jaz no maligno. O mesmo mundo que crucificou o nosso Salvador, o nosso Mestre, e não promete fazer diferente conosco. Nós precisamos de coragem para enfrentar o diabo, para resistir de fato até que ele fuja de nós. E quando a gente olha para a nossa realidade, quanto cristão que foge do diabo? A gente precisa de coragem. Coragem. A mesma coragem que Paulo manifesta aqui, da prisão, incentivar os seus irmãos e irmãs, os nossos irmãos e irmãs, da prisão por causa de Cristo, falar, não se deixem atemorizar em nada pelos inimigos de vocês. A coragem que nós precisamos é o Espírito Santo que nos dá. Muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, nós vamos nos sentir incapazes de manter essa coragem necessária, quando nós olharmos para o mundo, para a nossa própria carne, para o diabo, quão pequenos nós somos, quanta coragem nos falta. Mas é aí que nós nos lembramos que é o Espírito Santo agindo em nós, agindo através de nós, nos mantendo unidos, que efetua isso em nós. Essas são as expectativas
do nosso Senhor para a nossa vida. Se você quer exercer a sua cidadania celestial de um modo digno do Evangelho de Cristo, mantenha a unidade com os cristãos, lute pela unidade. Combata pela fé do Evangelho e conserve sempre a coragem e que o Espírito Santo de Deus nos capacite a isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento pedindo que Deus nos ajude a exercer a nossa cidadania celestial de um modo digno do Evangelho de Cristo. E eu gostaria de orar com você, amado irmão, amada irmã, que de alguma forma se percebe não vivendo de acordo com essas orientações. Você percebe que não tem investido na unidade, percebe que não tem combatido pela fé do Evangelho, se percebe sem coragem diante de tantas lutas que o cristão enfrenta. Eu gostaria de orar com você, amado irmão, amada irmã, que gostaria de pedir um renovo do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo, para se manter de acordo com essas expectativas de Deus. Para que não seja você lutando e efetuando isso com as suas próprias forças, mas o Espírito Santo de Deus que habita e atua em você. Gostaria de te convidar a levantar uma das suas mãos, se você gostaria de orar comigo nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que de fato todos nós vivamos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Não importa se Paulo não está aqui conosco, não importa se os pastores, líderes de célula estão perto ou não, mas que nós nos mantenhamos fiéis a essas orientações do Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor, por meio da tua palavra poderosa, nos alerta, nos exorta, esclarece as tuas expectativas para nós, Pai. O Senhor espera que nós vivamos em unidade, em união, que lutemos por isso, combatendo sempre pela fé do Evangelho e conservando a coragem diante de inimigos que tentam nos aterrorizar, Pai. Nos perdoa se nós temos falhado nisso, nos perdoa se não temos dado a devida atenção a isso, e neste momento nós te pedimos, vários irmãos e irmãs que levantaram as mãos, que o teu Santo Espírito venha promover em nós aquilo que nós não temos condições de realizar por nós mesmos, que o teu Santo Espírito venha promover união e unidade em nós, de um jeito que está além das nossas possibilidades, nos levando a realizar grandes coisas pelo Senhor e para o Senhor, Pai. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo poderoso, para que nós tenhamos condições de combater de fato e defender o Evangelho tal qual o recebemos do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos dê coragem e ousadia para enfrentar e vencer aqueles inimigos que tentam nos enfraquecer e nos desviar da tua presença e dos teus caminhos, Pai. Que nós saiamos daqui renovados, capacitados pelo Senhor e prontos de fato a exercer a nossa cidadania celestial de um modo que traga glória e alegria para o Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós estamos chegando ao final da transmissão do nosso culto. A transmissão vai ser encerrada agora e nós que estamos reunidos aqui
presencialmente, vamos ter a oportunidade de um momento. O bebezinho que nasceu lá em Belém, pra viver, morrer e um dia ressurgir. Ele a ordem do Pai atendeu pra nos perdoar e a todos